Muito bom. Estamos aqui ao vivo via Instagram. Hoje tem uma live com o apóstolo Ricardo. O pessoal que vai entrando aí no Instagram. Deus abençoe você. Vamos ver aqui. Raquel, Furlan, Viviane, Marli Moura, oi, Camila, Maria Almeida, Camila. Deus abençoe vocês. Nós vamos ter uma live agora com o apóstolo Ricardo Ribeiro. Vai ser muito boa a live, vai falar alguns assuntos importantes aqui, tá? Muito importante. Então, Deus abençoe você. Vai chamando alguém, pastor. Saudade, Ministério Ricardo. Vamos ver aqui. Aqui, vamos lá visualizar. Aqui uma entrada, vamos ver. Guardando, conectando, lá, tá aí. Opa! Pronto. Glória! Tudo bem? Pastor, eu tenho na minha mente que era 20 horas essa live. Eita! E nós terminamos hoje, eu passei a tarde toda no estúdio aqui gravando. E até tô com o pessoal que grava aqui com a gente. Falei, eu tenho uma live daqui 1 hora. Aí eu fui olhar, não, era 19 horas, né? Tudo bom, pastor? Tudo ótimo. A nossa vida tá uma correria, né? Você sabe que eu marquei um café com o Sérgio Lopes também agora para 8h10. Aí eu falei, eu vou fazer a live com o apóstolo, com o Irineu, e daqui eu vou correr para tomar um café com o Sérgio Lopes. Mas aqui em Teresópolis está muito frio. Olha como é que eu tô. Aí eu desmarquei o café com ele, marquei para amanhã de tardinha, que está mais calorzinho, para a gente poder falar também sobre as coisas do rei. Mas tá tudo ótimo. Aqui no sul do país, eu estou em Itajaí hoje, né? Aqui no sul do país está um pouco frio, mas já passou, aquele frio mesmo passou já. Eu sei que aí a região da Serra é mais frio mesmo. Mas vamos É, lá, hoje nós temos um assunto muito bom, né? Essa semana é uma semana profética aí nas suas lives, né? Parece que você está direcionado a essa linha profética, né? essa semana nós criamos um modelo. O que eu vou fazer agora? Nós já estamos na live 110. Essa é a nossa live 110. A Uhum. ideia é chegar a 400 para barrar a novela da Rede Globo, né? Mas toda semana agora eu vou dar um tema. Então, essa semana é a Escola de Profetas gratuita online. Uhum. Então, todo dia, 19 horas, nós temos uma live com alguém que tem um teor profético e um tema específico, e 11 da manhã eu volto sozinho para fazer um tira-dúvidas com o pessoal. Então, ontem nós tivemos uma live com o apóstolo Lara, de Santa Catarina, falando sobre profetas que fazem. Hoje, 11 da manhã, tivemos uma resenha, um bate-papo, e agora vamos falar sobre. Eu pensei nesse convite, quando eu te convidei, nós trocamos a ideia, porque eu sei, Irineu, que você é um ativador de destinos, né? Muitas pessoas não sabem quantos nomes da música e do ministério profético e pastoral passaram pelo seu caminho e decolaram. E o profeta, ele é um ativador de destinos. E você citou aí na sua divulgação ativação profética, eu citei ativador de destino, mas no fundo é a mesma coisa, né? É, acredito que sim, porque quando a gente olha para essa questão esses dias eu estava pensando muito sobre isso também. Eu estava indo eu tenho ido agora, feito uma aliança com o pastor Vinícius Iracete. Ele trabalha muito nessa área profética, né? Ele é um profeta. Fantástico ele. É isso. Fizemos uma Então, live com ele. eu conheço há muitos anos ele, o pai dele, a família dele, né? Então tenho acompanhado ele desde assim do início, da mocidade dele praticamente. E ele se tornou uma referência hoje para a nação e tal. E eu tenho estado com eles em alguns congressos, feito uma aliança para a gente estar junto em alguns congressos aí nos próximos tempos com ele. E é interessante que esse ambiente profético ele traz, movimenta dentro
do seu espírito, esses quadros proféticos, é aquilo que Deus vai falando, né? Deus passa um quadro profético dentro do seu espírito e você acaba sendo um profeta de Deus, um ativador de Deus na vida das pessoas que passam ao seu redor. Não tem como, assim como Elias ativou o profético de Eliseu, e assim tem tantos exemplos na igreja, né? Como foram ativados o profético deles, o talento que eles têm, a chamada, não é diferente com a gente também, né? Não é diferente com a gente. Eu sempre tive essa visão, pastor, eu sempre tive essa visão de discipulado, de você... Aquela sentença simples que Paulo, que a Bíblia fala, né? Você não conhecer ninguém segundo a carne, mas segundo o Espírito, o novo nascimento que está nela. Então, o potencial de uma pessoa não é a sua capacidade humana, é a sua produzida dentro da alma, mas é a capacidade do Espírito. Então, se você consegue ver isso nas pessoas, se consegue identificar o que é profético. O profético é tudo aquilo que é um predizer de Deus do que está por acontecer na vida de uma pessoa. Quando você traz em sabedoria, em palavra de onisciência divina, o passado de alguém, você não estabelece muito o futuro, mas quando você traz o profético de Deus no futuro de uma pessoa, você está conseguindo expor ela num propósito que Deus tem para ela, no destino para a vida dela. Nós sempre trabalhamos com isso nas pessoas, tanto em quadros que Deus vai se revelando no caminhar junto, e que são palavras direcionadas, eu creio, mais específicas, como também na área do discipulado, né? Se você entende que Deus colocou essas pessoas ao seu redor, você tem que ser um ativador de pessoas. Eu tenho assim, muita experiência de ter tantas pessoas que foram ativadas no ministério, outras foram ativadas não no ministério da pregação, no ministério da música, mas foram ativados no ministério, por exemplo, das finanças. Eu tenho muitos amigos que eles eram extremamente pobres e hoje são milionários, pessoas que Deus ativou eles para que eles ganhassem dinheiro para se envolver no reino de Deus, eles são extremamente envolvidos no reino de Deus, mas foram ativados. Então, o profético de um profeta é isso, é ativar o chamado das pessoas. Então, o que ficou mais conhecido foram as pessoas de talento na área da música, que passou, né? A Luísa Rosa. Porque acabam a ser vistas na mídia, né? Geralmente nas artes, quando você ativa um empreendedor, muitas vezes ninguém vai saber que essa pessoa foi ativada por você. Agora, o músico, ele acaba verbalizando, ele fala, não, ele conta no testemunho dele, o artista, né? Então, por isso, você acabou se sendo conhecido pelos músicos que passaram pela sua jornada. Isso ficou muito evidente, assim, né? De pessoas, Davi Maia, Roberto Marinho, David Keelan, Luísa Rosa, Júnior Batista, que hoje é um pastor também de uma liderança enorme, mas também outros do Ministério da Palavra, né? Que a gente teve uma influência muito grande na vida deles, como o pastor Luiz Hermínio e tantos outros no Brasil. Esses dias eu estava fazendo uma live com o profeta Judá Bertelli, né? E aí a gente estava relembrando, porque essa turma tudo é uma turma antiga, da mesma ninhada, o Bertelli, Luciano Subirá, David Keelan, Cirilo. Então, eu estava lembrando que a gente fazia os congressos e essa turma estava tudo lá, assim, tudo com sonhos, tudo para acontecer. Então, eles participavam das reuniões, o Luiz Hermínio. Então, você podia ver lá num daqueles congressos o Cirilo tocando contrabaixo, o David Keelan fazendo louvor, o Bertelli sentado lá em cima, quietinho num canto, ninguém sabia que ele existia, né? Luciano Subirá, Luiz Hermínio,
E Glória a aí, Deus. essa turma depois foi crescendo, de alguma forma, foram ativando seus ministérios, descobrindo seus dons, talentos e tudo aquilo que Deus tinha. Uns foram no mundo, se desenvolveram para o ministério da palavra, outros para o ministério de louvor, outros para finanças, e esses ficam mais escondidos, né, porque eles promovem os outros. Mas a gente sempre se envolveu com essa área profética, de entender o profético de Deus sobre as pessoas. Agora você falou uma coisa aí muito forte, que eu estou anotando as frases principais que você fala para a nossa resenha de amanhã cedo, que eu faço com a turma. E você falou que o ativador, ele tem uma capacidade de ver o espírito e o destino do discípulo. E isso é muito interessante porque muitas vezes o discípulo não consegue ver o seu próprio destino. Então, às vezes, o cara está sentado lá. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes o cara está sentado lá falando assim: ai, qual é o meu chamado? Outros pensam que o chamado é para uma coisa e não é para outra. E aí o ativador chega perto dele e fala assim: mano, vai por esse caminho aqui, ó. Porque você vai arrebentar nessa área aqui. E aí vem aquela palavra: crede nos profetas e prosperareis. A pessoa tem que abrir mão do ego dela, às vezes, a vaidade dela, e confiar no caminho que o profeta está direcionando, porque é ali que ela vai encontrar, porque o profeta viu, ele discerniu o espírito. Não foi carne, não foi sangue que revelou. Um quadro profético, pastor, ele tem uma condição muito poderosa, assim, de expandir a mente ilimitada. O grande problema nosso, da maioria dos cristãos, é andar no poder da mente. Nossa mente é limitada. Por isso que até neotestamentário, Paulo escrevendo, ele diz que Deus é poderoso para fazer abundantemente muito mais do que a nossa mente pode imaginar, pensar ou realizar. Então, o quadro profético, ele acaba levando a pessoa, porque se você, como profeta de Deus, tem um quadro de uma pessoa, uma palavra, Deus passa no seu espírito um quadro, e exatamente para você expandir a mente daquela pessoa. Deus fez isso pessoalmente com Abraão, o nosso pai da fé. Então, Deus, ele foi um profeta, assim, muito profético na vida de Abraão. O poder de Abraão, você nota que a mente dele era muito limitada. Ele sai da casa dos parentes, da parentela, e aí Deus precisa expandir a mente dele, porque ele precisaria ser um homem de fé e não de mente. E aí Deus disse para ele: olha, conta os grãos da areia do mar. Aí Abraão olhou para aquela praia e falou: rapaz, isso aqui vai ser uma tarefa terrível. Aí vai ficar complicado. Ele volta para Deus e falou assim: olha, Deus, é impossível, é muita coisa. E Deus disse assim: olha, então compara nessa sua mente limitada que o que eu tenho para você é muito maior. Então, nota que o quadro de Deus é para expandir aquela mente limitada, para sobrepujar a mente. A operação de Deus para Abraão não era para um homem normal, era para um homem espiritual. Aí Deus fala assim: não, dá mais um atestado, leva ele num dia de céu estrelado, assim, não tem uma nuvem, não tem nada. Fala: Abraão, senta aí, quantas estrelas para mim. Aí ele falou: Deus, isso é impossível, não há mente que faça isso. Ele falou: então eu quero te transformar nesse homem que não anda pela mente. Eu quero te transformar num homem que anda pelo Espírito, um homem de fé. E aí Deus estava querendo tirar o Abraão da pequenez da sua mente. Então, às vezes, como profeta de Deus, uma pessoa sabe que tem o chamado de Deus, mas ela precisa daquele impacto profético que quebra essa capacidade mental e ela sobrepuja isso. Os da fé, eles não andam no poder da mente. Agora... Pode falar. Agora, né, esses dias... Aliás, não foi esses dias, não. Já tem talvez uns 3 anos. Eu tive uma experiência interessante. Eu resolvi olhar para o céu e tentar imitar Abraão, né? E eu olhei para o céu, eu falei assim: eu vou contar as estrelas. E sabe o que aconteceu? Tinham 4 estrelas no céu. Aí eu pensei: poxa, engraçado. E eu continuei olhando. E aí, conforme você mantém o olho no céu, você fala assim: opa, não são 4, não. Não são 5. Ué, são 6. Então, por mais que pareça que o céu está vazio,
todas as estrelas continuam lá. Exatamente. Esse é o mistério, né? Por mais que pareça que o que Deus tem para você é pequeno, a promessa ilimitada, quântica, continua lá. E o profeta, ele tem essa capacidade de falar, mano, você não está vendo, mas eu estou vendo. É o que aconteceu em Pentecostes. Eu vi o Cirilo falando sobre isso outro dia, eu achei legal. Que ele disse que as línguas repartidas de fogo repousaram sobre a cabeça de cada um. Então você vê, imagina aqui, Irineu, uma língua de fogo sobre a minha cabeça. Aí você fala para mim assim, Ricardo, eu estou vendo uma língua de fogo em cima da tua cabeça. Olha para cima. Aí eu olho. A língua vem para trás, eu não vejo. Entendeu? Uhum. Aí eu olho de novo, eu não vejo. Mas você vê. Exatamente. Então você tem que falar, Ricardo, você pode não estar vendo, mas eu estou vendo. Vai nessa, cara. Creia nesse negócio. E eu tenho que confiar na sua palavra. Eu lembro assim, eu recebi muito forte do pastor Dave Robertson, muito na minha vida. 3 homens assim que marcaram muito minha vida. Foi o pastor Dave Robertson, o pastor Kent Reagan e o pastor Benny Hinn. Foram os 3 homens que eu tive mais próximos, ou quer seja de literatura, ou próximos pessoalmente, e que me afetaram muito na vida espiritual. Mas o Dave Robertson, ele me encontrou num estado assim muito deplorável da religião. E aí ele falava assim, ele olhava para mim, às vezes começava a chorar, assim, quando tinha um ambiente de revelação no coração dele, ele começava a chorar, ele dizia, meu Deus, eu nunca vi um ministério tão grande igual o seu, e começava a falar. E aí eu ficava pensando, porque eu estava naquela diminuição, que a religião ela tem esse problema de diminuir, de condicionar a ser um mero espectador de plateia, e até muitas vezes condenado, né? E aí ele falava isso, e esses quadros é que foram me despertando para mim ver, não um momento, mas para mim ver lá para frente, para me motivar a orar, para poder entrar nesses quadros. Então, foram quadros proféticos extremamente importantes na minha vida, porque eles conseguiram, da onde eu estava, dar uma visualização para você caminhar para lá. É o que Deus fez com Abraão, o nosso pai da fé. E aí, olha o que Deus fala com Jeremias, né? que se torna o grande profeta. Ele diz lá, capítulo 1, versículo 5, olha, Jeremias, antes de você nascer, antes de você existir, antes de teu pai e tua mãe projetar você geneticamente, eu já tinha um propósito para você. Você tem que caminhar para isso, né? Aí você vai ver Jeremias dizendo, não, mas eu sou um homem, assim, eu tenho medo, eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o que eu projetei independe da sua condição mental, emocional. Eu projetei. Então, isso ajudou muito Jeremias a cumprir esse propósito. Então, quando um profeta de Deus vem sobre a nossa vida e Deus usa a parte divina de Deus num homem, vem com essa coisa profética, quebra muita coisa, quebra julgos, quebra religião, quebra pequenez e dá condição para a pessoa experimentar um caminho maior. Inclusive, quando você estava falando aí, eu escrevi uma frase aqui para amanhã, que é a religião engaiola. O profeta dá asa e manda voar. Exatamente. Né? E olha que coisa interessante. Esses dias eu soube de um pastor muito querido, que ele recebeu o desejo de ordenar uma pessoa a missionária. E essa pessoa, eu que ganhei para Jesus há uns 10, 11 anos atrás. Eu conheço essa pessoa. E eu liguei para esse pastor e falei, pastorzão, não ordena ela missionária. Ela não é missionária, ela é uma pastora, profeta. E se você ordená-la missionária, você vai destruir o destino dela. E ele me disse, mas apóstolo, mas aqui que na minha igreja nós temos todo um sistema, a pessoa tem que ser missionária, porque não sei o quê. Eu falei, sim, lindo, mas você é pastor, eu sou profeta. E eu conheço essa pessoa. E você precisa apontar ela para o destino que ela flui, para o destino que a unção dela flui. E foi um debate difícil, né? Acabou que eu acho que ele vai ordenar, porque ela está congregando na igreja dele, acabou que eu acho que ele vai ordená-la missionária e nós vamos respeitar isso muito, claro. Mas
nós precisamos ter muito contato com Deus. Porque se nós não apontamos os destinos, nós apontamos o contrário, nós apontamos o calabouço. Porque de duas uma, ou a pessoa está alinhada no trilho, ou ela está fora do trilho. E se ela está fora do trilho, ela vai parar numa furada, em algum lugar que ela vai ter que voltar a techuvar e começar tudo de novo. É interessante essa questão cerimonial que existe hoje dentro das igrejas, no coração das pessoas, que elas não se tornam mais espiritual. A cerimônia é como alguém querer viver a lei dentro de uma era da graça. A Bíblia é tão clara, principalmente os ensinamentos de Paulo, escrevendo aos Colossenses, aos Gálatas, aos Efésios, tentando tirar isso do coração, que agora é um estado espiritual. Então, esse tipo de cerimônia no coração religioso das pessoas impedem. Eu lembro e hoje eu falei isso, tem muita gente, o ambiente impede aquela pessoa de crescer. Não tem nem profundidade e nem largura para aquela pessoa poder crescer. É verdade. Eu lembro quando eu comecei, assim, que o David Robertson, a gente se tornou amigo e tal, e aí o David Robertson me convidou para mim trabalhar com ele em Tulsa, Oklahoma, na igreja com ele. Puxa, foi um sonho, porque seria o sonho de todo pastor brasileiro, e trabalhar com um pastor americano, uma igreja americana, e ainda eu sou mentor americano, sendo um pastor. Só que quando eu cheguei lá, sabe quando o ambiente de revelação do pastor David Robertson era muito bom para mim ensinar. Mas se eu me colocasse debaixo daquele ambiente de revelação que, tipo assim, era como se ele fosse um pé de manga grande e eu fosse um arbustozinho embaixo, de conhecimento, Sim. de produção e de tudo. Então, eu não ia ter espaço para crescer. E eu falei com ele, David, eu gostaria demais, você é meu pai, é meu mentor, de estar com você aqui, mas eu não sinto paz no espírito, porque se eu ficar aqui debaixo desse ambiente de revelação sua, eu não tenho como crescer. Isso foi muito bom. Chama-se zona de conforto. Chama-se zona de conforto espiritual. Eu falei, isso foi bom para me ensinar, mas para mim crescer e expandir, eu preciso sair, não posso ficar embaixo aí. E ele falou, não, claro, você tem que seguir a linha do Espírito Santo. E ele sempre foi um homem muito espiritual, compreensivo, ele não foi cerimonial. O David Robertson foi e é um homem espiritual, é diferente. Tem gente recebendo o recado de Deus aí agora, hein? Essa palavra do Irineu Gruber sobre... Você saber a hora de ficar, a hora de sair. Vocês estão recebendo, eu sei que tem gente recebendo aí. Muito importante, pastor, muito importante. Hoje à tarde, nas gravações, eu falei um pouco, eu estou fazendo uns vídeos de inspiração, que são de 4 minutos e que eu vou diariamente colocar nos canais do WhatsApp, no Instagram e tudo. E eu falei sobre isso num desses vídeos. Por exemplo, os ambientes, eles impedem, às vezes, pessoas de crescerem. Principalmente ambientes religiosos, né? que aprisionam, que diminuem e não deixam a pessoa crescer. Por isso que nós sempre tivemos uma visão assim, como nós fomos criados, e principalmente eu venho muito dessa identidade do David Robertson, com liberdade, nós também criamos as pessoas ao nosso redor com essa liberdade. Mas uma coisa que me marcou muito foi o meu filho do meio. Eu fui na casa dele e ele tinha um peixe chamado pirarara. É um peixe que dá nos rios do norte, do Amazonas. E é um peixe enorme, pastor. Ele é um peixe de dezenas de quilos. E aí ele tinha dentro de um aquário. E já era um peixe velho. E o peixe dentro do aquário era desse tamanhinho. A natureza do peixe era enorme. Se ele tivesse num rio, ele teria talvez 30 ou 40 quilos com aquela idade. Mas dentro do aquário ele tinha esse tamanhinho. Não cresceu. O aquário não tinha nem largura, nem altura e nem profundidade para ele crescer. Então, é igual planta, né? A planta, de acordo com o vaso, se a raiz não cresce, a planta não cresce também. Exatamente. Então, é assim, tem muitos lugares que não são proféticos para crescer, eles são religiosos, eles são cerimoniais e eles trabalham sempre em torno de crescer o ambiente religioso e não as pessoas. E o espiritual. Por isso que às vezes o profeta não é bem compreendido, pastor. Porque normalmente o profeta ele não alisa o cerimonial.
Ele não está nem aí com isso. Ele vem quebrando tudo na área espiritual. Por isso que o profeta, normalmente, ele é bem aceito quando ele morre, né? É tipo assim, ninguém gostava de Jeremias, ninguém gostava de Isaías, tanto que foi cerrado ao meio, né? O profeta messiânico, ninguém gostava de Ezequiel, tipo assim, por quê? Porque eles chegavam com tudo, ninguém gostava de Amós, ninguém Não, gostava. nós aprendemos aqui numa live recentemente que o profeta, o problema do profeta é que, eu até falei isso aqui para o meu povo, o profeta, quando está se movendo no profético, ele, sem perceber, ele expressa o sentimento de Deus, a Claro. tonalidade de Deus e as palavras de Deus. Então, se Deus estiver zangado, o profeta está zangado. Se Deus for curto e grosso, o profeta é curto e grosso. E não tem como a gente conciliar isso aí. Agora você está sendo muito usado por Deus aí, em cada frase que você está falando, sabe? E teve em uma dessas lives que nós estamos fazendo aqui, eu tive também uma libertação, porque eu comecei essa pandemia congregando em uma igreja muito boa, abençoada aqui na minha cidade. O pastor é um homem de Deus, uma igreja maravilhosa, só que é uma igreja pastoral, não é uma igreja apostólica. E eu sou apostólico. Eu sei. E eu ficava sentado no banco ali, só falando assim, eu não quero atrapalhar nada não, porque se eu abrisse a boca, eu sei que eu ia conflitar. Mas fiquei 2 anos ali, servo, submisso, fiel. E um dia eu perguntei para o apóstolo Célio Cruz, em uma live aqui, o Célio Cruz é marido da apóstola Verbênia, lá da Flórida. Conhece a Verbênia? Conheço, lá de Orlando, da minha cidade lá. Sim, muito amigos nossos também. E eu perguntei ao apóstolo Célio, como lidar com essa situação? Como é que eu faço para lidar com isso? E ele foi muito claro com aquele jeitinho dele, ele falou assim, Ricardo, não tem jeito. Um apóstolo não pode congregar numa igreja pastoral e fim de papo. Ele foi curto e grosso, ele foi profético. E eu falei, amém. E aí eu tive que tomar uma decisão difícil, porque eu tive que sair do lugar, do vaso onde a minha raiz estava sufocada, para que eu pudesse hoje estar aqui fluindo rios de águas vivas sobre as nações. Não tem nada com a igreja, não é um problema com a igreja, nem com a pessoa. É o lugar que não projeta esse seu crescimento. Então, é muito importante você entender o teu ambiente, porque senão lá você vai se tornar nanico, anão, vai se tornar um bonsai. Poderia ser uma árvore que projetasse sombra para muita gente, mas vai se tornar um bonsai para produzir sombra para formiga. Então, Uau! A gente precisa entender isso, precisa compreender, porque senão você atrapalha mais do que ajuda. Mais do que ajuda. E a gente precisa conhecer os ambientes para poder crescer. E a gente precisa também, às vezes, receber uma palavra forte nessa área. Porque eu acho assim, ó, quando é questão de crente Nutella, que é aquela coisa que é tudo assim, mas quando você chega no mundo de pessoas espiritualmente que foram usadas pelo diabo, que tiveram na bandidagem, tiveram por aí, precisa receber uma sentença forte. Essas pessoas, elas precisam experimentar algo de Deus que vem rachando, quebrando tudo para libertar elas para um caminho. Então, não tem como não ser o profético. Não tem como não ser o profeta de Deus trazendo. Eu não sei se você. Eu tenho um segundo primo chamado Davi Grubert. Ele é um profeta de Deus também, assim, muito nessa área. E eu lembro que ele era filho de uma família pastoral, seus irmãos, seu pai era um pastor de uma certa idade, e ele era tipo uma ovelha desgarrada, vamos supor, desviado, não gostava de crente, enfim. E aí eu fui pregar lá. E ele era muito brabo, briguento e por aí afora. E eu fui pregar lá no pai dele. E aí, debaixo daquela unção, daquele poder, quebrando tudo aquilo que era cerimonial. Você imagina uma igreja, que até os aleluia eram cerimônia. Sabe aquela coisa que o cara dá um aleluia, um glória a Deus, porque a cerimônia dá um aleluia, um glória a Deus. Não, eu fui treinado assim, eu fui da Assembleia de Deus, da Batista, já fui de algumas igrejas no meu início. Uma coisa legal que me ensinaram é assim, nunca deixe um culto passar de 30 segundos em silêncio.
Aí quando dava 30 segundos, o pessoal, aleluia! Para poder dar aquela sacudida, O né? aleluia é cerimonial. Eu cheguei lá, assim, quebrando tudo, porque eu usava barba, tipo assim, ninguém lá dentro tinha barba. Eu fui com corrente de ouro, anel de ouro, tinha pulseira de ouro e tal. Mas não tem valor nenhum, porque lá no céu, aquilo que a gente coloca como grande, Deus diz que é uma referência, vai ser onde o que a gente pisa, né? O chão vai ser de ouro. Mas aí a gente olha, aí ele olhou aquilo, viu aquela unção de Deus, povo caindo, sendo curado, quebrando tudo, quebrando cerimônia, querendo se tornando o ambiente espiritual. Aí ele olhou aquilo, aquilo impactou a vida dele, que foi profético, a ponto dele dizer assim, não, se eu me tornar um crente, eu quero ser assim. E aí ele se converteu, hoje é um ministério abençoado, um líder sobre muitos Amém. pastores no Brasil. Amém. Então, Amém. eu vejo assim que, às vezes, para a libertação de cerimônias, de cerimonial, de pessoas que estão presas a isso e precisam entender o ambiente espiritual, precisa ser um profético. Foi muito Preciso. cortado dentro da igreja, né? O ministério pastoral é extremamente importante dentro da igreja, é o que cuida o rebanho de Deus. Mas nós traduzimos, principalmente na igreja brasileira, eliminando os outros ministérios e condicionando a todos os outros ministérios se fundirem ao ministério pastoral. E aí Sim. nós eliminamos a operação profética dentro da igreja. Eliminamos todo o trabalho de Cristo, porque Cristo, ele deu claramente em Efésios 4, ele podia ter feito qualquer outra coisa quando ele estava subindo ao céu, mas ele só fez duas coisas. Ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, a fim do aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Então, Jesus passou 33 anos na terra, morreu, ressuscitou. Quando ele estava subindo para o céu, ele falou assim: agora eu vou explicar por que eu passei por tudo isso. Para dar 5 ministérios para a igreja, para que através desses 5 ministérios a igreja esteja forte e frutifique. Aí Roma e Grécia vêm e pegam esses 5 ministérios e mata eles, joga eles fora. E agora um espírito de engano que tem, né, recentemente, que pega o pastor e transforma em apóstolo e diz: agora nós somos uma igreja apostólica. Não é nada disso. Não, também não. Não, a igreja apostólica, assim, pelo menos é o que nós entendemos claramente na palavra e defendemos para os nossos discípulos aqui. A igreja apostólica, ela precisa de ter os 5 ministérios dentro da igreja, porque é através do apóstolo que o apostolado é gerado, através do pastor o povo é pastoreado, através do evangelista as fileiras de evangelismo funcionam, através do profeta as fileiras proféticas, dança, arte profética, intercessão profética, tudo profético acontece, e através do mestre a palavra é alinhada na revelação. Se não tiver um desses, a igreja, infelizmente, estará amputada. E nós vivemos esses dias de igreja amputada, né? Então, tem que ter os 5 ministérios. O pastor é apenas um, o pastor cuida de ovelhinha. Agora, é importante você descobrir a sua função dentro da igreja, pastor, porque esse final de semana eu estava pregando em Brusque, aí foi ministrada uma música, eu me emocionei bastante, porque foi a última música antes de eu subir no altar para pregar, e aquela música que é uma música chamada Improvável, né? E uma parte da letra da música diz assim: eu era a escolha de ninguém. E aquilo me emocionou, porque realmente, em relação a tudo, eu era a escolha de ninguém. Ninguém me escolheria, mas Jesus me escolheu. Então, isso me fez, assim, me trouxe um sentimento de muita gratidão a Deus, porque, na verdade, a igreja de Jesus ela é perfeita no sentido de salvação. Ou seja, aquilo que as pessoas são salvas em Cristo, dentro do seu espírito, eternamente elas são perfeitas. Uma igreja sem mácula, sem ruga, sem nenhum defeito. Então, também, por outro lado, ninguém teria direito de ministrar nessa igreja a não ser Cristo. Mas Cristo escolheu, ele em Deus, por ressuscitar, vencer a morte, o pecado e todas as coisas, o inferno, ele então escolheu homens e mulheres. Isso é uma escolha divina, não é uma eleição humana.
Isso é uma escolha divina. Deus escolheu homens e mulheres que não era escolha de ninguém, mas Ele escolheu para eles Uhum. ministrarem. Então, é muito importante. E aí a Bíblia diz que Ele deu dons aos homens. Dons quer dizer presente. Então, cada ministério que Deus deu para a igreja é como se Jesus, naquela geração, para aquele povo, desse um presente. Um pastor, um apóstolo, ou seja, um ministério que ministra na igreja de Jesus, ele é um presente de Deus para a igreja. Então, eu me emocionei muito porque quando você descobre o seu chamado e se alinha com ele, você se alinha com a vontade de Deus. E claro que vai ter que quebrar preconceitos, vai ter que quebrar religiosidades, vai ter que quebrar um monte de coisa que está errada. Mas você se alinha com a vontade de Deus e isso flui muito. Paulo, no início da era apostólica, foi questionado muito. Teve hora que ele teve que defender o seu apostolado. Né? Ele chegou a dizer, momentos que ele disse, olha, eu nem merecia ser chamado apóstolo de Deus, porque eu persegui a igreja de Jesus. Mas pela graça, ou seja, por uma escolha em Cristo Jesus, ele me escolheu a ser apóstolo. E por essa graça, eu trabalhei mais do que todos. O que Paulo estava dizendo, não era se vangloriar em relação aos outros. Ele estava dizendo a condição de você conhecer o seu chamado em obediência à graça e quanto isso produz. Então, o ministério profético, ele foi quase que extirpado da igreja. E por isso não tem essas ações. Eu tenho muito testemunho dentro da minha casa, na minha vida. O meu filho menor, ele se desviou dos caminhos do Senhor por um tempo e se envolveu com drogas e uma vida difícil. E ele falou para mim que a volta dele foi quando ele estava caminhando numa rua, parou um cara de uma moto, chegou na frente dele e fala assim, sabe por que você não morreu? E aí ele, sabe aquela palavra que vem quebrando tudo? Na E lata. aí ele chegou e disse para mim, pai, não adianta as pessoas me falar que Deus não existe. É tão Porque bom. como que alguém que eu nunca vi na minha vida, que nunca me viu andando numa estrada, e aí para e te traz a revelação de quem você foi, de quem você é e de quem você será. Deixa eu lhe falar. Na verdade, eu quero falar para essas 134 pessoas que estão online aqui o seguinte: permita-se ser boca profética nessa terra. Exato. Entenda uma coisa, você não precisa ser profeta para ser profético. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não sou profeta. Olha o que nós fizemos. Nós tivemos a nossa escola de profetas agora, sábado retrasado, o Prophetic Day, e teremos uma agora, dia 17 e 18 de outubro, aqui em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E eu mandei fazer isso aqui e entregar de presente para os participantes, né? Aí é assim, ó. Eu sou boca profética. E o logotipo. Por que eu fiz isso daqui? É impressionante, meu irmão. A gente anda na rua com isso aqui. Eu fui no Barra Shopping anteontem com os discípulos aqui no Rio. E eu estava no Barra Shopping, o pessoal ficou olhando para você assim, ó. Você com a marca. E aí a pessoa chega, todo mundo vem andando perto de você e fica andando perto, como se estivesse dizendo assim, então fala. Aí sabe o que eu faço? Eu falo. Porque quando você entende que você é boca profética, tudo que você fala é profético. Exatamente. Tudo. Uma palavra simples, às vezes. Você chegar para a pessoa e falar assim, mano, como é que você está com Jesus? Aí a pessoa fala assim, ih, rapaz, eu já fui, já voltei, não sei o quê. Pronto, você já sabe o que vai falar. Deus já te dá uma palavra. Aquela palavra, para você pode ter sido uma boberice. Mas para aquele cara, ele fala assim, Deus mandou um profeta para mandar eu voltar para a igreja. Entendeu? Exatamente. Tudo que uma pessoa perdida ouve de um homem de Deus é alinhamento. Serve como alinhamento. E nós perdemos a chance de ser ativadores de destino por causa disso. Porque, né, nós falamos,
Para ser um ativador de destino, eu tenho que ter uma visão espiritual. Poxa, eu tenho que olhar para o David Keelan e saber que um dia ele será. Não, meu irmão. Não. Você sente o fluir de Deus no teu espírito e fala, mano, segue nisso daí porque Deus vai te usar nas cordas, porque as cordas vêm da tripa do cordeiro e quando você tal, soltou a palavra, a pessoa pegou aquela palavra, ela vai se tornar aquilo que ela creu, né? Às vezes, o quadro profético numa pessoa, ela não é muito clara, porque ela não está acostumada, habilitada com aquele trabalho. Então, ela pensa que ela precisa ter mais definição, mais definição. E se ela não for obediente no começo, Deus não começa, a pessoa não caminha para uma habilidade melhor. Ela tem que começar com pouco. Quem não for fiel em uma sentença, e se Jesus na rua falar para você, dizer para uma pessoa, diga assim, Jesus te ama, abre a Pronto. boca e fala, meu filho. Pronto. Só isso. Só isso. Deixa eu lhe dar. Desculpa te interromper, me perdoe. Não, me perdoe. Pode falar, pastor. Primeiro, você é uma altíssima autoridade na minha vida, e segundo, aprova o Senhor te colocar em cima de mim nessa live aqui, para que isso fique bem claro. Mas só para contar, toda vez que eu pago um pedágio, quase 99% das vezes que eu pago um pedágio, eu pergunto para a pessoa assim, quando eu pago o pedágio, se Jesus voltar hoje, você sobe ou fica? Eu só pergunto isso. É impressionante. Tem gente que congela, tem gente que chora, tem gente que fala assim, eu fico, tem gente que treme, tem gente... E aí, dali, acabou. Você foi embora, você já ativou um destino. Exatamente. Entende? Ativou um destino. Semente que ficou, né? Outra coisa, eu ensinei aqui na nossa escola de profetas semana retrasada o seguinte, a parábola dos talentos. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 5, outro recebeu 10, mas o que recebeu 1 talento, ele não granjeou. Eu não sei se Dave Robson já falou isso, porque veio direto do céu aqui na minha cabeça, de repente, às vezes ele já falou. Mas isso é oração em línguas, cara. Claro. Sabe por quê? Porque tem gente que fala assim, pastor, eu não falo porque eu só recebi uma palavra, blá. Para mim, muitos vêm perguntar isso. Mas fala bá, e pronto, tem que falar o que pronto. Tem. Multiplica para receber mais, é o que tem, mais será dado. E a mesma coisa é a palavra profética, irmão. Se você não tem um mapa profético, um quadro profético lindo e detalhado, pega o pedacinho que você tem e entrega, porque se Deus te deu para entregar, é para entregar. Verdade. E não profetize profecia do caos, porque o diabo já faz isso. Não precisa profetizar maldição na vida de ninguém, porque já tem muito fazendo. Exatamente. É aquele tipo de entendimento condenatório da lei, ou seja, você atormenta as pessoas com o inferno, em vez de constranger ela com a graça de Deus, com o amor de Deus. Misericórdia. Às vezes a gente vê muito discurso religioso, né? As pessoas, olha, cuidado, não peca para você não ir para o inferno. Olha, se esse é o medo de você ter um medo de Deus, como que é o seu relacionamento com Deus? O que não me faz pecar é o constrangimento do amor que ele se revela em mim. Né? Então, eu não peco porque eu não quero, eu sou constrangido pelo amor de Deus a não pecar. Não é medo do inferno. E aí, o profeta do caos, ele sempre está no lado negativo. Ele não é segundo o evangelho, ele não é ativo e progressivo como a fé, como o evangelho é. A palavra de Deus tem que vir. Se ela mostra o pecado de alguém, ela vem junto mostrando a solução. Ó, meu amigo, você está assim, mas sai disso e vamos. O profeta, ele vê o caos, mas ele é um administrador, ele quer colocar no lugar. Então ele diz o erro e diz o caminho. Exatamente. Mas essa área profética, eu acho que está voltando. Hoje nós podemos ver, a igreja primitiva, ela foi muito do profético, né? Ela foi muito desse ambiente, né? Paulo, com todo aquele conhecimento de Deus, ele esteve envolvido no profético de Deus, na operação do Espírito Santo. A igreja era muito disso, né? Se perdeu muito daquilo que era. Por isso que a gente usa, quando usa uma igreja espiritual de referência, a gente volta no século I. Depois de 21 séculos,
depois de 21 séculos, mais de 2000 anos, Continua sendo a referência lá atrás. continua sendo a referência. E a gente volta a querer virar mais cerimonial, virar mais a igreja de Roma do que a igreja de Jesus, né? Então, isso aí sempre é um perigo, essa sistematização da incredulidade dentro da igreja. Quando ela elimina, por exemplo, a eliminação dos ministérios dentro da igreja, ela exatamente enfraqueceu a igreja nesse ambiente de revelação, de entendimento. Eu louvo a Deus por aquilo que foi profético na minha vida. Eu louvo a Deus pelos ambientes de revelação, o que Deus usou os homens e mulheres para trazer palavras, para direcionar você. Foram quadros que, naquele estado que eu estava, sozinho eu não saía. Então, Deus enviou uma ajuda. Então, o profético de Deus é muito para isso. É uma ajuda que Deus traz na vida das pessoas. E eu vou falar, é mais simples do que parece. Eu sou muito bem casado, né? Muita gente aí conhece minha esposa. Nós nos casamos virgens. A minha esposa é muito bonita, e ela, quando era adolescente, ela era de um lugar onde a prostituição era muito comum. E se aproveitava muito da beleza das meninas naquela época. E minha esposa, ela foi blindada por uma palavra de uma professora de religião na igreja dela. Quando ela era pré-adolescente, a professora falou assim: menina, vem cá, deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Muitos rapazes vão se aproximar de você, querendo tocar no teu corpinho, querendo mexer aqui, querendo mexer ali. Mas olha, Deus manda te dizer, não deixa ninguém tocar, porque vai ter uma pessoa na sua vida que Deus tem para você, que é assim, assim, assado, e com essa pessoa você vai se casar. Aquela palavrinha blindou a minha esposa, ativou o destino dela para ela ser quem ela é hoje. Então nós precisamos ser, insisto, boca profética. Gente, deixa eu só falar uma coisa aqui rapidinho, porque daqui a pouco a hora já está quase acabando, né, pastor? Por favor, não esqueça de salvar aí o senhor, a live, para eu baixar e colocar lá no YouTube. Tá. Eu vou salvar. Tá? E, gente, só para assim, quem não segue Irineu Gruber, primeiro é um tonto, né? Já era para estar seguindo há muito tempo. Então sigam assim que acabar essa live. E quem não me segue, eu vou dar um motivo para me seguir. Nós estamos na semana da Escola de Profetas online gratuita. Hoje ainda é o segundo dia. Então, todo dia, 19 horas, horário de Brasília, e 11 da manhã, temos aula até sábado, 19 horas. Isso vai ser pelo meu Instagram, Ministério Ricardo Ribeiro. Então, se vocês puderem, não esqueçam de seguir Ministério Ricardo Ribeiro também, que é o meu Instagram. Fique à vontade, meu querido. Agora é contigo até acabar. Então, tá aí. @Irineu, com O, Irineu Gruber, segue a gente. E @Ministério Ricardo Ribeiro aí. Você vai sempre ter bastante de Deus, tem muita coisa boa, tem muita Amém. Coisa boa, Deus fluindo aí nesses dias. Eu vejo o pastor Ricardo aí com muita gente boa aí nas lives dele, que é uma bênção de Deus. Muito bom. Gente, olha, você que está seguindo a gente aí, que viu aí, você não deve se desclassificar do profético de Deus e entender que Deus quer usar você também. Receba a palavra que Deus trouxe sobre a sua vida. Nesses últimos dias, Deus vai levantar aqueles que parecem que não são, vão ser levantados, e o menor valerá por mais, e o menor valerá por 1000. Então, se levante em Deus. Se você tem quadros proféticos, comece a falar isso, deixa isso fluir na sua vida. E eu quero terminar aqui como um profeta de Deus, falando um testemunho pessoal. Pastor, quando final de 2019 para 2020, Deus falou muito comigo a respeito desse ano de 2020 ser um ano espetacular. O que eu fiz? Eu tive muita convicção de Deus, recebi palavras proféticas e tudo, sobre 2020 ser um ano assim, extraordinário. E aí eu pensei muito, como eu estava na questão de lançando livros e tal, comecei a multiplicar muitos livros, imprimimos milhares de livros, eu comprei 2 carros novos para o ministério e tal, pensando em muita viagem, enfim.
Mas aí veio a pandemia, parou tudo. E aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, mas será que eu não ouvi a voz do Senhor? Aí, passados uns dias, Deus começou a falar muito que é onde eu quero chegar agora. Você não pode condicionar a grandeza do ano de 2020 só no ano. A gente tem que ter uma visão mais ampla, ou seja, pensa numa década, 2020 e 2030. Então, eu acredito assim, Deus deixou os primeiros 3 meses da minha vida sem nenhuma agenda, para que eu pudesse de volta entrar dentro do coração de Deus. Ou seja, é aquela expressão da flecha, né? Para ela ir para frente, primeiro tem que puxar ela para trás. Então, o que Deus fez conosco, comigo, com você? Você pensa assim, mas eu perdi alguma coisa em 2020. Você não perdeu nada. Deus trouxe você para dentro dele. Agora Deus está trazendo força, colocando dentro de você de revelação, tesouros de Deus. Quando Deus largar você aí nesse final de 2020, começo de 2021, vai ser 2030 assim a melhor década da sua vida. Quer seja espiritual, emocional, financeiro. Meu Deus. Vai ser a melhor década. Olha, a unção de Deus que está nesse ambiente. É forte, legítima. De Deus. Então, receba. Não olhe só para esse ano. Condiciona tudo isso como um tesouro de Deus que Deus te deu. Quando Deus te largar nessa década, vai ser a melhor década da sua vida, no seu chamado, no seu ministério, nas suas finanças, na sua família. Vai ser o melhor ano, melhor década da sua vida. Aleluia. Profetizo isso como profeta de Deus no nome de Aleluia. Deus. É um ano sabático, é um ano para alguns. Infelizmente, agora aqui tem um alinhamento. Infelizmente, muitas pessoas terminarão esse ciclo e voltarão a ser como antes. E talvez até piores. Essa palavra que foi dada aqui é para você. Você que está orando em línguas, você que está absorvendo os códigos, você que está bebendo das fontes certas, você que está crescendo, você que está voltando para o ventre de Deus para nascer de novo nesse tempo, para você é um ano sabático e o Senhor vai te lançar como flecha, não como uma flecha comum, mas como aquele que verga o arco de bronze, que lança a flecha que vai mais longe e que foi separada para os alvos mais importantes da história da humanidade. Esse é o nosso tempo. Aleluia. Que bom, que bom. Gente, olha, que live maravilhosa. Vou guardar ela aí, vocês assistem ela de novo, pede para alguém entrar, o apóstolo Ricardo Ribeiro aí vai colocar lá no YouTube dele também, vai estar lá. Amém. Gente, para terminar, Deus abençoe vocês. Pastor Ricardo, um grande abraço. Deus abençoe seu ministério. Meu irmão. Sempre é um ambiente de Deus, esse ambiente que a gente está aqui. Quem deseja adquirir os produtos da gente, nós temos 8 livros escritos, agora já tem um lançamento logo, pastor. Eu até vou abrir aqui, a primeira vez que eu estou falando sobre ele, é chamado A Unção. Vou tratar sobre esse assunto, a unção de Deus. Então eu vou mandar esse livro aí logo, vamos ver, nós estamos em setembro, final de setembro, devo estar ele pronto já. E aí nós vamos fazer um lançamento, talvez chamamos você numa live para fazer um lançamento. Sim, pode contar, foi um prazer. Nós temos muita coisa boa. Esse ano vai terminar assim, para cima, tá bom? Deus abençoe cada um aí, no nome bendito de Jesus. Se você quiser adquirir os nossos produtos, entra lá no nosso site, mig.org.br. Alguém que puder digitar nos comentários aí? Vou digitar aqui, peraí. A Fátima aí, a minha esposa, já digitou aí, pastor. Ó. Foi também. Ela é rápida também. Olha eu embaixo dela aí, ó. Base apostólica sou eu. .org.br. Aqui alguns irmãos já digitaram também. Depois tem que botar a Fátima para fazer uma live com a minha esposa, que vai ser pentecostal também. Duas mulheres de Deus. Vamos fazer uma live aí. Aí eu tenho o WhatsApp também do escritório, qualquer coisa que vocês queiram, tá bom? Deus abençoe vocês, pastor. Um beijão no coração para todo mundo aí, para sua família, obrigado, para sua meu casa. Irmão. Obrigado. Para todos que nos assistem nessa live aí, que vão assistir essa live, Deus abençoe você. Receba esse profético de Deus, receba esse ambiente profético de Deus e glória que você a Deus. seja abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Gente, olha só. Amanhã, 11 da manhã, no horário de Brasília, para quem está acompanhando o nosso Insta,
vai ter um bate-papo sobre tudo que o pastor Irineu falou aqui, troca de experiências, eu vou estar respondendo perguntas. E eu que te agradeço, meu irmão. Sei que você está cansado na correria aí, que Deus renove suas forças e lhe dê os despojos dessa honra, em nome de Jesus. Tchau.